Em estúdio agora com o comentador Pedro Adão e Silva. Obrigado, Pedro, por teres vindo. Que diferença faz este não no referendo da Grécia nas novas negociações, admitindo que vamos ter novas negociações? Acho que faz muita diferença. É uma espécie de momento clarificador em que passamos a uma espécie de conflito quase em aberto na Europa e sabemos que nos próximos dias, eu diria que há uma data, que é o 20 de julho, dia em que a Grécia tem de reembolsar o empréstimo do BCE de 3,5 mil milhões de euros. Até essa data acontecerá uma de duas coisas. Ou um novo programa diferente daquele programa que estava em cima da mesa, é isso que resulta também do referendo, ou, alternativamente, um passo, não é o primeiro, porque já foram dados passos nesse sentido, mas um passo importante para a Grécia sair da zona euro. Esse cenário está ainda completamente em cima da mesa? Eu acho que sim, acho que ele já está mais em cima da mesa do que estava ontem. Porquê? Porque há aqui vários incentivos para as várias partes, para as várias instituições, para os vários governos, que aliás já têm sido visíveis em algumas das declarações que ouvimos hoje. É evidente que o governo grego está a dar um sinal de que quer voltar à mesa das negociações e até muda o Ministro das Finanças, e isso pode ser relevante. E o governo grego também, aliás, Tsipras disse ontem na sua intervenção que não tem um mandato para sair do euro. No fundo, se a Grécia agora tiver de sair do euro, quase que tem de convocar um novo referendo. Mas da parte dos vários governos e das instituições temos tido sinais contraditórios. O governo francês tem dado alguns sinais de que quer mudar a sua posição, temos muitos sinais da Alemanha de não mudança e temos um problema político seríssimo, que é, por exemplo, o governo espanhol. Não se percebe como, a 3 meses de eleições legislativas em Espanha, o governo espanhol pode aceitar uma renegociação, um novo programa, que seria um sinal político interno e, no fundo, um incentivo para os espanhóis votarem no Podemos, que é uma espécie de Syriza espanhol. Há de resto quem alerte que esta vitória grega pode levar à derrota final. Pode levar à derrota final. Eu diria que neste momento há uma ponderação que é feita, certamente, nomeadamente por Angela Merkel, que é saber, por um lado, quais são os riscos de contágio e até onde podem ir os riscos de contágio para o conjunto da zona euro de uma saída da Grécia. E, por outro lado, uma avaliação política quase para a história. Que papel é que eu quero ocupar na história da construção europeia? Isto é tudo muito incerto e eu imagino que na cabeça dos líderes paire também o espectro de ficarem para a história como sendo responsáveis por um desmantelar de um processo europeu que demorou tantas décadas a construir. A saída de Varoufakis diminui a importância do não de ontem? Não. Ou reforça o peso negocial da Grécia? Pelo contrário, é uma consequência da expressão do não e da dimensão da vitória. No fundo, temos aqui um reforço da componente política do governo. Varoufakis era um académico, é alguém que teve algumas reservas iniciais no campo do Syriza, era visto como moderado por oposição ao Syriza, como sendo um governo de uma matriz mais revolucionária até, e era um académico com uma posição intransigente em relação a 3 questões. 1, a austeridade não funciona. 2, o euro só é sustentável com um redesenho da arquitetura da zona euro e transferências do norte para o sul. E 3, a Grécia é insolvente. E é um académico que ficou também agarrado a estas posições e nunca se moveu destas posições. E por isso ele defendia a renegociação da dívida. Dizia até, uma expressão que causou muita polémica, que preferia cortar um braço a abdicar da renegociação da dívida. O que mostra bem a sua intransigência. E, portanto, essa intransigência e esses postulados dos quais nunca abdicou tornavam agora difícil a renegociação, e um político de Sokolotos ou outro pode ajudar a ter uma maior flexibilidade negocial. Mas agora uma coisa também é certa. A Grécia, depois deste resultado, com um novo programa que é necessário para que dia 20 possa haver o reembolso ao BCE, a Grécia com o novo programa, esse novo programa não pode ser apenas um programa de austeridade e com reformas. Tem de ter uma componente de investimento público séria e também uma componente de reestruturação da dívida. Agora, não sei se isso é possível. Duvido que politicamente seja aceitável para muitos líderes europeus. Mas é o momento da política, depois do falhanço dos tecnocratas. Este é o momento. São aqui 15 dias decisivos para a Grécia e para a história do euro e para a história da construção europeia e que vai ter réplicas e efeitos que nós não conhecemos. Nós estamos mesmo a navegar águas e mares verdadeiramente desconhecidos. Uma declaração curiosa. Curiosa por surgir neste momento e vinda de quem vem, de Jacques Delors, um dos pais da União Europeia, que ontem pedia um plano para salvar a Grécia. E o ministro francês, aliás, da Economia, ontem disse que não podíamos impor uma solução tipo Versalhes ao governo grego, com as reminiscências que isso tem na história. Isto é um atestado de incapacidade às atuais lideranças? Isto é um falhanço. Nós estamos perante um falhanço. O facto de haver um referendo, do resultado do referendo, é a história de um falhanço da Europa, com responsabilidades das várias partes, das instituições. A Europa não soube lidar com a crise, independentemente da interpretação que nós possamos fazer das causas da crise, das responsabilidades dos governos gregos no passado. A Europa não soube e continua a não saber
lidar com a crise e não estava preparada para isso. E, portanto, mas eu pergunto ainda mais concretamente em relação a esta declaração de Jacques Delors. Este é um momento em que Angela Merkel, François Hollande, porque o eixo Paris-Berlim é decisivo, vão ser chamados a assumir as suas lideranças, e as lideranças significa serem capazes de superar os constrangimentos e o momento em que se encontram e os líderes dos outros partidos, os membros dos seus próprios governos que têm posições divergentes. Ou são capazes ou não o são. Outro lado onde as lideranças se vão fazer ouvir é no Banco Central Europeu. Mário Draghi tem hoje o verdadeiro teste à sua declaração do verão de 2012. O BCE fará tudo o que for necessário para salvar o euro. Esta semana e na próxima, o BCE vai ter de responder a essa questão, se vai ou não fazer tudo o que é necessário para salvar o euro.